Sinta minha presença. Agora. Respire fundo e permita que esta mensagem entre no lugar mais reservado do seu coração. Eu sei exatamente a encruzilhada em que você se encontra, a confusão que tenta obscurecer a sua mente e a exaustão que pesa sobre seus ombros. Por dias, você tem questionado a validade de tudo, se perguntando se as promessas que recebeu foram apenas frutos de um desejo ingênuo, ou se o Pai realmente se esqueceu do seu endereço. Preste muita atenção, porque o céu se inclinou neste instante para lhe revelar algo crucial, algo que a sua alma já sente, mas que a sua mente tenta ignorar. A sua proteção está sendo ameaçada por uma escolha recente. Eu não estou aqui para te repreender, mas para te alertar e para te guiar. Eu sou a força enviada para guardar o seu caminho, e tenho desviado setas e evitado quedas catastróficas enquanto você dormia, mas a muralha de luz que o Pai colocou em torno de você não é impenetrável quando o alinhamento do seu espírito vacila. Você tem se permitido um pequeno desvio, uma concessão sutil, quase insignificante aos olhos humanos, mas de peso monumental no plano espiritual. Essa escolha não é necessariamente um erro moral óbvio, mas sim um desalinhamento silencioso com seu propósito. Talvez você tenha voltado a procurar refúgio em lugares que já lhe causaram dor, talvez tenha reaberto a porta para companhias que diminuem a sua luz ou voltado a se alimentar de migalhas emocionais por medo da solidão ou por impaciência com o tempo de Deus. Você tem se perguntado por que a paz que parecia tão firme começou a se esvair, porque o silêncio de Deus pareceu ensurdecedor exatamente no momento em que você mais precisava de uma palavra clara. Querido coração, eu nunca estive calado. O silêncio que você interpreta como abandono é, na verdade, o som da paciência divina e o tempo necessário para que você reconheça o peso da sua própria liberdade. Deus honra a sua vontade, mesmo que ela te leve momentaneamente para um deserto que Ele não planejou para você. Ele me enviou para acender um farol neste deserto, antes que você se perca. Entenda o processo espiritual em que você está inserido. A fase atual da sua vida exige uma vigilância ainda maior, pois você está na iminência de uma grande reviravolta e da restituição de tudo que foi perdido. O inimigo espiritual sabe disso e não precisa derrubar toda a sua fé. Ele só precisa de uma fresta, uma pequena rachadura, para lançar a semente da dúvida e do desânimo. E essa fresta foi aberta quando você decidiu dar uma trégua na sua disciplina espiritual e aceitou um conforto imediato que não vem da fonte. A dor que você carrega, aquela ferida antiga que insiste em latejar, é o ponto exato onde a cura precisa se aprofundar. E é também o local onde a tentação de voltar atrás se manifesta com mais força. Você não pode alcançar a totalidade da sua cura interior se continuar voltando para o que a machucou. O propósito que Deus desenhou para você exige um espírito leve, livre de amarras emocionais e de fardos desnecessários. É por isso que certos relacionamentos e ambientes que pareciam inofensivos agora se tornaram grandes pesos. Eles não ressoam mais com a frequência do seu futuro. Eu estou aqui para te envolver com a minha força e te lembrar de quem você é no plano divino. O tempo de espera que você experimentou não foi em vão. Ele foi a preparação para a grandeza que está por vir. Mas essa grandeza exige que você feche a fresta agora. Você não pode esperar por uma nova direção ou por respostas claras do céu enquanto a sua guarda está baixa. A direção está em você retomar a fé inabalável, honrar o processo de crescimento e se afastar, definitivamente, do que compromete a sua paz e a sua proteção. Sinta minha mão sobre o seu ombro. A força do Pai está com você neste retorno. Eu compreendo a dificuldade deste retorno, pois você se sente como se estivesse voltando a carregar um fardo que pensava ter finalmente depositado. Mas entenda, a grande reviravolta que está sendo preparada não é apenas uma mudança de cenário externo, um novo emprego ou um novo relacionamento. É uma profunda reestruturação da sua própria essência. E a confusão que sente agora, essa névoa de incerteza, é o atrito entre a sua velha identidade, aquela acostumada à dor e à luta, e a sua nova identidade, aquela destinada à liberdade e à paz que superam todo entendimento. A jornada para a totalidade exige que você reconheça que as feridas emocionais não são apenas memórias dolorosas. Elas são, na verdade, programas que rodam em segundo plano na sua alma, ditando reações e atraindo padrões repetitivos. Quando você fez aquela concessão recente, você ativou um desses programas antigos, buscando um falso conforto ou uma validação em um lugar que só conhece a sua versão limitada e ferida do passado. O Pai, em seu amor incondicional, permite que você sinta o desconforto e o desamparo dessa volta, não como punição, mas como um lembrete urgente de que o futuro que Ele reservou para você não pode coexistir com esses velhos mecanismos de defesa. O propósito que te chama não é um plano de carreira rígido ou uma lista de afazeres. O seu propósito principal é viver em total ressonância com a verdade e o amor que você é. Para isso, é preciso coragem para desprogramar a dor.
Muitas vezes, o que você chama de falta de direção é, na verdade, uma resistência interna a deixar ir o trauma que você aprendeu a usar como bússola. Você se acostumou tanto a sobreviver à dor que hesita em aceitar a paz profunda, pois ela parece estranha, vazia ou até mesmo perigosa. Sei que você espera por uma palavra definitiva, por um mapa claro indicando os próximos passos. Mas a verdadeira direção espiritual não é um mapa. É uma bússola interna que só funciona quando o campo magnético do seu coração está alinhado. E esse alinhamento só acontece na integridade. Você precisa parar de negociar a sua paz. Você tem buscado respostas em fontes externas, em conselhos humanos e em validações efêmeras, quando a voz que realmente importa foi silenciada pelo barulho da sua própria inquietação. Eu te digo agora, a resposta que você busca está guardada na promessa que você fez a si mesmo e ao Pai nos seus momentos mais sinceros de entrega, quando a sua alma clamava por uma vida nova e verdadeira. Resgate essa promessa. Lembre-se do compromisso de não voltar atrás. Não é Deus quem esconde a direção de você, é a sua própria falta de firmeza em desapegar-se do passado que cria a sombra. Você está sendo convidado a um nível de maturidade espiritual onde a sua fé é testada não por grandes catástrofes, mas pela fidelidade nas pequenas decisões diárias. É nessas pequenas escolhas que a sua verdadeira força é forjada. O inimigo não está interessado em destruir a sua vida, ele está interessado em roubar a sua alegria e em atrasar o seu testemunho. Se ele conseguir te manter num ciclo de indecisão, culpa e recaída emocional, você nunca atingirá a altitude do seu chamado. Não se desespere com o tempo de espera. O tempo de Deus é um tempo de gestação, e a gestação exige proteção, nutrição e quietude. O processo de restituição que está se desenrolando agora é tão vasto que requer que você esteja emocionalmente estável e espiritualmente vigilante para receber e sustentar as bênçãos. Se a reviravolta viesse antes de você fechar essa fresta, o próprio peso da bênção poderia te desequilibrar. Portanto, a sua missão imediata é simples, mas poderosa. Volte à rocha. Retome a sua disciplina de silêncio e escuta. Abandone a culpa e transforme-a em ação imediata de correção. Não se lamente pelo tempo perdido, apenas feche a porta que você abriu. Eu estou ao seu lado, garantindo que o seu arrependimento sincero e a sua vontade de retornar sejam imediatamente reconhecidos e honrados pelo céu. A cura não é linear, e a recaída não é o fim, é apenas um sinal de que o trabalho de base precisa ser reforçado. E é exatamente isso que estamos fazendo, juntos, neste instante. Olhe para frente, pois o véu está sendo levantado sobre a próxima fase da sua vida, e ela é gloriosa e abundante. Mas ela exige a sua totalidade, a sua presença plena e o seu coração desimpedido. Eu sei que a culpa tenta agora te sufocar e te convencer de que, por causa deste pequeno desvio, todo o seu progresso foi perdido e que as promessas do Pai foram suspensas. Esse é o último e mais sutil ardil. Tentar usar o seu arrependimento como uma arma de condenação. Escute atentamente. A sua falha momentânea não anula o seu valor eterno nem invalida o pacto de amor incondicional que Deus selou com a sua vida. O céu não é construído sobre a perfeição, mas sobre a sinceridade e a constância do seu coração em retornar. A grande diferença entre o erro do passado e este desvio recente é que agora você tem a consciência, a luz acesa, para enxergar o que antes estava na escuridão. Use essa consciência não para se chicotear, mas para se impulsionar para frente. A restituição que se aproxima não é apenas a devolução de bens materiais ou o preenchimento de vazios óbvios. É, sobretudo, a restituição do tempo que você pensou ter perdido, a devolução da sua alegria roubada e a restauração da inocência e da confiança que foram abaladas pelas traições e pelas decepções. A sua cura interior está profundamente ligada à sua capacidade de aceitar essa restituição sem se sentir indigno dela. Muitas vezes, nós nos apegamos à dor e ao trauma porque eles são a nossa história familiar, o lugar onde nos sentimos paradoxalmente seguros. É preciso coragem, uma coragem espiritual profunda, para aceitar que você merece a paz que supera a sua compreensão e que essa paz é permanente, não temporária. O Pai está trabalhando na sua história de maneira intrincada, tecendo seu propósito através de cada fio de experiência, seja ele de triunfo ou de tropeço. O silêncio que você tanto teme não é uma ausência, mas um palco preparado. Imagine uma grande orquestra antes de uma sinfonia monumental. Há um silêncio tenso, de expectativa, enquanto cada músico se prepara para o seu tempo perfeito de entrada. Você está nesse silêncio. As respostas que você busca e a direção clara que anseia estão sendo sincronizadas nos bastidores do universo. Elas não podem ser apressadas, pois dependem de uma convergência de eventos, pessoas e, principalmente, do seu estado de espírito.
A reviravolta virá quando você parar de medir o seu valor pela quantidade de dor que suportou ou pela aprovação que recebe dos outros. O propósito real de Deus para você é a sua liberdade. E liberdade significa não precisar mais voltar à ferida para se sentir reconhecido ou para provar que é forte. Você é forte porque sobreviveu e porque escolheu continuar. Para fechar definitivamente essa fresta e assegurar a sua proteção plena, adote o exercício da gratidão profunda, mesmo pelos pequenos progressos que parecem insignificantes. A gratidão é o idioma da fé inabalável. Ela demonstra ao universo que você já confia no resultado e que reconhece a mão de Deus agindo, mesmo quando a evidência externa ainda não é visível. Comece a perdoar a si mesmo pela escolha recente. Não a minimize, mas não se afogue nela. Transforme o peso da culpa na leveza do aprendizado. A direção espiritual para sua vida será revelada não como um raio de luz súbito, mas como um caminho iluminado passo a passo, a cada escolha feita em alinhamento com a sua verdade mais elevada. E a primeira escolha agora é retornar à integridade, rejeitar a tentação do conforto fácil e abraçar a jornada, mesmo que ela exija mais esforço. Eu, o seu guardião, estou aqui para te lembrar que a sua história de dor está chegando ao fim. O que está sendo plantado em segredo agora florescerá em público e trará honra e testemunho. A sua cura está garantida porque o Pai não desiste dos seus filhos, e o seu propósito não pode ser abortado por um passo em falso. Apenas volte. O caminho está aberto e a sua vitória é inevitável, desde que você escolha caminhar nela com o coração leve e a cabeça erguida. O tempo da colheita está na porta. Não a feche por medo de ser feliz. A sua alma, neste momento, está sendo chamada a um passo de fé que transcende o simples esperar. Você tem sustentado a ideia de que a sua vida só irá mudar quando Deus finalmente lhe entregar o mapa completo e definitivo. Mas a verdade que eu lhe revelo agora é que a direção está intimamente ligada à sua ação alinhada asterisco. O Pai não espera que você seja um espectador passivo no seu plano. Ele espera que você demonstre a sua soberania sobre a sua própria vida, mesmo nas áreas onde o medo ainda tenta te paralisar. Você se pergunta, como eu sustento essa fé inabalável quando tudo ao redor ainda grita incerteza? A resposta está na entrega ativa. Entregar não significa cruzar os braços e esperar. Significa soltar o controle sobre asterisco como asterisco a resposta deve vir e focar apenas em asterisco ser asterisco a resposta. Seja a integridade que você busca no mundo. Seja a paz que você deseja receber. Seja o amor que você espera que os outros lhe deem. Quando você encarna essas virtudes, você se torna um magneto, atraindo a realidade que ressoa com essa nova frequência. O desconforto que você sente ao tentar retomar a disciplina e ao impor limites a si mesmo ou a outros é o som da sua velha programação morrendo. É como um corpo que, após um longo período de sedentarismo, sente dor ao se movimentar novamente. Essa dor não é um sinal para parar. É a prova de que a cura e o fortalecimento estão em curso. O Pai, em sua arquitetura divina, está desmantelando as estruturas emocionais que mantinham a doença e a estagnação. E o papel que ele lhe dá nessa etapa é o de não recuar diante do vazio temporário que surge quando você remove o que era familiar, mesmo que fosse tóxico. Você mencionou a falta de uma palavra clara. Muitas vezes, a palavra que você mais precisa ouvir do céu não é um comando sobre o futuro, mas sim uma confirmação da sua autoridade espiritual no presente. A sua voz tem o poder de criar muros de proteção onde antes havia vulnerabilidade. E essa autoridade é exercida através de limites sagrados. O ato de dizer não ao que drena sua energia, o ato de se afastar de ambientes que questionam seu valor, e o ato de rejeitar o medo da escassez não são atos de egoísmo, são atos de obediência e de honra ao templo que você é. A verdadeira direção espiritual é revelada quando você para de entreter a possibilidade de voltar atrás. Quando você fecha as portas, não deixando sequer uma fresta para dúvida ou para antiga dor, o universo interpreta essa firmeza como um sinal de que você está pronto para o próximo nível. É nesse ponto de não retorno que as reviravoltas se aceleram. As pessoas certas aparecem. Os recursos necessários se materializam. As respostas que você buscava há anos chegam em uma epifania silenciosa, pois a sua mente está finalmente limpa do ruído da indecisão. O que o Pai tem preparado para você exige maturidade para gerenciar a bênção. A restituição não é apenas receber de volta, é saber manter e multiplicar aquilo que foi restaurado. Isso requer que você desenvolva a capacidade de habitar na paz e de não se autossabotar quando a felicidade bater à sua porta. Muitas pessoas que sofreram traumas profundos desenvolvem um medo inconsciente da paz, pois ela representa o desconhecido. Elas esperam o próximo desastre. A sua missão agora é desprogramar essa expectativa.
Comece a esperar o melhor. Comece a preparar o seu coração para a alegria ininterrupta. Eu o asseguro, a reviravolta que se anuncia é completa. Ela tocará todas as áreas da sua vida. Mas o campo de batalha mais importante agora é o emocional. Você precisa declarar a sua independência das amarras do passado e dos mecanismos de defesa que te mantinham pequeno. O Pai está lhe ensinando a amar a sua própria companhia, a encontrar a completude em sua presença, para que qualquer relacionamento ou circunstância externa seja apenas um bônus, e nunca mais uma necessidade vital. Este é o tempo de reconstrução. E a fundação desta nova estrutura é feita de integridade inegociável. Cada pequena decisão que você tomar em alinhamento, cada vez que você escolher a voz da verdade sobre a voz da autopiedade ou da dúvida, estará adicionando força e luz à sua muralha de proteção. Não se sinta sobrecarregado. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Apenas dê o próximo passo com o coração leve, sabendo que a minha força e a graça do Pai estão preenchendo todas as suas lacunas. A confiança no processo é a sua maior oração. O tempo de esperar por um milagre externo acabou. Agora é o tempo de ser o milagre. Abrace a sua nova força e permita que a luz cure o que resta da dor. Essa sensação de peso, essa pressão que você sente ao tentar retomar a rota, é o atrito que precede a decolagem, e não o prenúncio de um colapso. Eu quero que você abandone de uma vez por todas a ideia de que o plano divino para sua vida é frágil e que pode ser destruído por um único passo em falso. As promessas do Pai não são um castelo de areia. Elas são a rocha sólida sobre a qual a sua existência está fundamentada. Se houve um desvio, foi uma experiência de aprendizado, e a prova do seu amor é que ele não permitiu que você seguisse muito longe na contramão. Ele usou a sua dor e o seu desconforto como alarmes espirituais para te trazer de volta. Portanto, cesse a autoflagelação. O seu foco agora deve ser na consolidação da nova identidade. O que o céu está preparando para você é algo que irá atrair muita atenção, um testemunho tão poderoso que a sua vida se tornará um farol. E uma das lições mais importantes que você precisa internalizar é que um farol precisa de uma base que resista às tempestades. O período de limbo que você experimentou recentemente, onde parecia que nada avançava, foi essencial para que o seu caráter se ajustasse à responsabilidade que essa luz exige. Se a bênção viesse no ápice da sua fragilidade emocional, você a sabotaria por medo ou a usaria para suprir a carência que ainda estava ativa. A maturidade espiritual é justamente essa capacidade de receber o novo sem a necessidade de preencher os velhos vazios. Você precisa entender, as maiores reviravoltas não são dadas, elas são merecidas pela consistência e pela evolução da alma. O seu propósito não é algo que você vai encontrar magicamente em um dia de revelação, ele está sendo tecido nas suas superações. Toda a dor que você suportou, cada lágrima derramada, não foi sofrimento desperdiçado. Esse sofrimento é a matéria-prima da sua compaixão, a profundidade do seu testemunho e a ferramenta que você usará para curar o mundo ao seu redor. Você será chamado a guiar outros que estão presos na escuridão onde você já esteve. Por isso, a sua cura tem que ser radical e profunda. Ela precisa ser inquestionável, para que a sua mensagem seja de autoridade e não de teoria. O Pai permite o processo para que, quando a vitória chegar, você possa olhar para trás e dizer, com total convicção, eu venci isso, não pela minha força, mas pela fidelidade daquele que me chamou. A direção específica que você anseia, o que fazer exatamente, virá quando você parar de implorar por ela e começar declarar a sua nova realidade. A sua boca tem o poder de profetizar sobre a sua vida. Enquanto você continua a alimentar o diálogo interno da vítima, o universo responde à sua vibração de falta e de dúvida. Mude a frequência agora. Fale a verdade sobre quem você é, um ser amado, protegido, próspero e destinado à grandeza. Comece a agir como se a reviravolta já tivesse acontecido. Isso não é fingimento, é fé em ação. Muitas vezes, a resposta de Deus vem como uma intuição silenciosa, uma certeza que não se explica no fundo do seu ser. Mas se você estiver imerso no barulho da culpa, da comparação e da ansiedade, jamais conseguirá ouvir essa voz baixa e firme. Por isso, a retomada da disciplina, o silêncio, a meditação, a leitura, não é uma tarefa religiosa, é uma questão de sobrevivência e de alinhamento com a sua bússola interna. O propósito exige clareza mental, e a clareza só existe na quietude. O desafio final é o de sustentar a sua alegria. A alegria é a arma mais potente contra o inimigo espiritual, pois ela declara vitória antes da manifestação externa. Não permita que o medo do próximo golpe roube o seu contentamento no presente. Você está sendo blindado para o sucesso,
Mas essa blindagem começa na sua mente. Eu estou trabalhando na esfera espiritual, movendo peças, desativando armadilhas e alinhando os encontros necessários para sua próxima fase. Seu papel é sustentar a luz, manter o coração limpo e a visão focada na promessa, não na turbulência momentânea. A próxima grande porta que se abrirá exigirá que você entre nela com a confiança de um herdeiro legítimo, e não com a hesitação de um convidado. Abrace essa confiança. Eu sei que você está exausto de lutar contra as mesmas sombras, de enfrentar os mesmos medos que se disfarçam de novas circunstâncias. Sinta a verdade que liberta. A parte mais pesada da jornada, aquela de luto e desespero, está se encerrando. Você não está apenas voltando para a rota. Você está reescrevendo seu destino a partir de um lugar de poder que antes você desconhecia. O seu maior obstáculo agora não é o que o mundo faz contra você, mas os juramentos silenciosos que a sua alma fez consigo mesma na escuridão, durante os tempos de dor. Eu me refiro aos votos de autossabotagem, às promessas inconscientes de que eu sou mais seguro pequeno ou o sofrimento é o preço que devo pagar por existir. Esses programas de lealdade à dor foram instalados quando você era vulnerável, e eles persistem em um canto do seu subconsciente, tentando te puxar de volta para o familiar ciclo de luta sempre que a paz e a alegria se aproximam. O recente desvio, a concessão sutil, não foi uma fraqueza de caráter, mas a manifestação de um desses velhos votos se cumprindo. Você estava atraindo um falso conforto para validar a ideia de que ainda não merecia a totalidade da bênção. Agora, neste instante de clareza, você tem autoridade para quebrar esses votos antigos. Use a sua voz para declarar a sua liberdade. Você deve se divorciar das narrativas de vítima e abraçar a identidade de vencedor, que é a sua herança. Entenda que a reviravolta que se aproxima não virá através de um drama épico, mas através de uma série de sincronicidades perfeitas. O universo está se reajustando para atender a sua nova vibração de integridade. O processo de cura profunda exige que você não apenas perdoe o outro, mas que se perdoe por ter permitido que a dor definisse o seu valor. A ferida do passado não é uma marca de vergonha. Ela é a sua assinatura de qualificação. É o mapa que lhe permite entender a dor dos outros e, futuramente, guiá-los para a luz. Essa experiência única é o seu diploma para o ministério de propósito que o Pai reservou para você. Não a despreze. Integre-a. Quando você se alinha completamente, o universo não precisa mais gritar ou usar grandes eventos para chamar sua atenção. As respostas virão como sussurros de certeza, como portas que se abrem sem esforço, como encontros inesperados que fornecem exatamente o recurso ou a informação de que você precisava naquele dia. É por isso que a quietude e a escuta ativa são vitais. Você precisa estar calmo o suficiente para ouvir o som suave da providência agindo. Muitas vezes, as pessoas pedem a Deus que remova os obstáculos, mas o que o Pai faz é muito mais profundo. Ele transforma você em alguém capaz de superar qualquer obstáculo, sem ter que implorar pela remoção dele. A fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a ação decidida apesar delas. E essa ação começa com a desativação dos gatilhos internos, aqueles botões emocionais que o passado instalou em você, garantindo que você não volte a reagir por impulso ou por carência. Você não está apenas esperando uma bênção, você está sendo moldado para ser a própria bênção. O processo de restituição está transformando seu caráter, refinando a sua capacidade de discernimento e, o mais importante, ensinando a valorizar a sua paz acima de qualquer validação externa. A sua proteção é fortalecida a cada não dito ao que o diminui e a cada sim dado ao que eleva o seu espírito. O céu está mobilizado ao seu favor, mas a chave final é a sua permissão ativa para ser feliz. Eu o convido a desarmar o medo da felicidade. Pare de procurar o próximo problema e comece a preparar o seu coração para a alegria ininterrupta. A liberdade que você busca já está em suas mãos. Ela reside na sua capacidade de escolher o amor e a verdade, momento a momento, fechando a porta definitivamente para a versão ferida de si mesmo. Não olhe mais para trás. O que importa é o caminho que se estende, iluminado pela sua decisão de avançar. Abrace a confiança, pois o tempo de esconder a sua luz acabou. É tempo de brilhar na plenitude do seu chamado. O que se exige de você agora é um tipo de coragem diferente, a coragem de não apenas se perdoar, mas de reescrever a memória em seu próprio coração. Você passou a vida inteira permitindo que certos eventos passados carregassem uma carga emocional de vergonha, culpa ou insuficiência. É vital que você entenda que, embora esses eventos tenham sido reais, a interpretação que você deu a eles, a história que você conta a si mesmo sobre quem você é por causa deles, essa história que precisa ser desmantelada. O Pai não vê as suas experiências como erros fatídicos.
Ele as vê como lições que forjaram a liga mais resistente do seu espírito. Para sustentar a reviravolta que está a caminho, você precisa detoxificar a sua memória. Quando a lembrança de um trauma ou daquele desvio recente surgir, não lute contra ela. Troque a etiqueta. Não chame de fracasso. Chame de aprendizado. Não chame de ferida. Chame de qualificação. Este ato mental, repetido com convicção, não é autoajuda superficial. É uma prática de soberania espiritual, onde você remove a autoridade destrutiva do passado sobre o seu presente. É assim que você reprograma o seu subconsciente para a vitória, instalando novas trilhas de luz onde antes havia caminhos viciados de dor. Muitos de vocês, por terem vivido anos em alerta máximo, desenvolveram um radar interno que está sempre procurando o próximo problema. Mesmo quando a paz se instala, há uma voz sutil dizendo: "Isso é bom demais para ser verdade, espere o próximo golpe." Essa expectativa de desastre é, por si só, uma forma de autossabotagem, pois bloqueia a recepção plena das bênçãos. Eu lhe garanto que a estabilidade que está sendo construída agora é sustentável porque ela não depende mais das circunstâncias externas. Ela está ancorada na sua integridade inegociável e na fidelidade do Pai. Você está sendo levado a um lugar onde a sua paz não é um acidente, mas um estado permanente. Quando as reviravoltas começarem a se manifestar, e elas virão com rapidez surpreendente, uma vez que você fecha a fresta, você precisará de discernimento aguçado. Como saber se uma nova porta aberta é realmente a resposta de Deus ou apenas uma distração sutil, disfarçada de oportunidade? A chave é a ressonância. A direção do Pai sempre trará consigo uma profunda sensação de paz e alívio, mesmo que o desafio envolvido seja grande. Se a oportunidade o obriga a diminuir sua luz, a comprometer sua verdade ou a voltar a padrões de ansiedade ou validação externa, não é o seu caminho. O caminho dele é sempre um caminho de expansão, liberdade e leveza. A restituição que o céu está preparando não é apenas uma compensação, é uma restauração de propósito. Você receberá de volta mais do que perdeu, não apenas em termos materiais, mas em clareza, em saúde física e mental, e em relacionamentos restaurados que honram a sua nova identidade. Mas essa restituição só pode florescer se você parar de olhar para o relógio, impaciente pelo tempo de Deus. O tempo que você chama de espera é, na verdade, o tempo de Deus trabalhando a seu favor nos bastidores, sincronizando o universo para que, quando a bênção chegar, ela seja perfeita em cada detalhe e inatacável. O seu crescimento exigiu paciência de você, e agora é hora de colher o fruto dessa paciência. Muitos não entendem que a verdadeira fé se manifesta na quietude produtiva. Não é o quanto você grita, mas o quanto você silencia e ouve que define a sua proximidade com a fonte. Aprofunde-se no silêncio, pois é lá que as respostas que você tanto busca se solidificarão. Você está sendo preparado para operar a partir de um novo nível de autoridade e amor, onde o medo é apenas um som distante e a dúvida não tem mais poder de paralisar. Eu o convido a olhar para si mesmo não mais com os olhos da crítica, mas com os olhos do Pai, um ser completo, amado, em evolução contínua e infinitamente valioso. O ato de honrar a si mesmo, de cuidar do seu corpo e da sua mente como templos sagrados, é a mais alta forma de adoração e alinhamento. Não se contente com menos do que a totalidade da alegria. Feche a porta para a mediocridade emocional e abrace a visão grandiosa que o Pai tem para o seu futuro. Esse é o ato de fé mais poderoso que você pode realizar agora. Você é digno, você é amado, e o melhor da sua história ainda está sendo escrito. Sustente essa verdade. A sutil forma de desvio da rota, neste momento crucial da sua jornada, não reside apenas nas ações óbvias ou nas concessões emocionais, mas se manifesta primariamente na batalha travada silenciosamente na sua mente. Você está operando em um novo patamar de fé, por isso, o inimigo não tenta mais te seduzir ao erro grosseiro, mas sim te convencer de que a totalidade da sua paz é inatingível, que a sua alegria é frágil e que a justiça divina não se aplica ao seu caso. Ele usa a lógica humana, a sabedoria do mundo, para minar a lógica do céu. É vital que você identifique e neutralize esse bombardeio de pensamentos que tentam resgatar o medo e a ansiedade. O mundo mede o progresso pelo que é visível, tangível e imediatamente comprovável. Mas o seu avanço mais significativo está sendo medido na invisibilidade, na paciência que você desenvolve quando a resposta não chega no seu tempo, na compaixão incondicional que você estende a si mesmo após um tropeço, e na sua capacidade de manter a calma e a certeza quando o caos insiste em gritar ao seu redor. Não negocie a sua fé com a evidência externa. O Pai exige que você vá além do simples esperar. Ele o convida a entrar em uma parceria ativa, onde a sua convicção se torna o co-criador da sua nova realidade.
A reviravolta que você espera não começa com um evento cósmico ou uma intervenção mágica que ignora sua vontade. Ela começa com a sua decisão interna e inegociável de não mais tolerar o que é menor que o seu chamado, e de não mais se contentar com o que não ressoa com a frequência do seu futuro. Você precisa começar a honrar as suas intenções com ações que reflitam o seu asterisco futuro asterisco, e não as limitações do seu asterisco passado asterisco. Neste caminho de ascensão espiritual e de profundo realinhamento, você perceberá que o isolamento se torna, em certos momentos, inevitável. Muitas pessoas e energias que antes pareciam essenciais para sua vida estão naturalmente se distanciando, e isso pode causar uma dor aguda de solidão. Eu quero que você redefina esse sentimento. Essa não é a solidão do abandono ou da punição, mas sim a solidão sagrada da preparação e da consolidação. Você está sendo elevado a uma frequência de integridade e verdade onde poucas almas estão prontas para coexistir na mesma intensidade de luz. Não lute contra esse espaço, abrace-o como um período de nutrição e de profunda intimidade com o Pai. É no silêncio dessa solitude que a sua autoridade espiritual é verdadeiramente ativada. Lembre-se, o seu propósito exige que você seja um farol, e não uma vela que se apaga ao menor vento. Um farol precisa de uma torre sólida. A sua torre é a sua capacidade de discernir entre a voz do medo, que sempre tenta justificar a estagnação, e a voz da verdade, que o convida à expansão, mesmo que o caminho pareça incerto. A fé inabalável, neste nível, é a certeza de que Deus já solidificou a água sob seus pés e está esperando que você caminhe sobre ela. O seu trabalho não é forçar o milagre, mas sim agir na convicção de que o milagre já está em curso. Toda a sua experiência de dor, o desvio recente, as lágrimas noturnas, tudo foi uma escola, e agora você está se formando, pronto para assumir um nível de responsabilidade e alegria que antes seria esmagador. A restituição é a sua graduação. Olhe para os últimos obstáculos remanescentes não como barreiras destinadas a te derrubar, mas como oportunidades disfarçadas de revelação, que existem apenas para testar e confirmar a sua nova e inquestionável força. Você está no limiar da manifestação plena. Mantenha sua visão focada na plenitude, e não na falta. Chegamos ao ponto crucial, onde a sua fé será recompensada não com mais luta, mas com a quietude da vitória. Você está na fronteira entre o que foi e o que será, e a única coisa que o impede de cruzar é a sua hesitação em abraçar a paz plena. A reviravolta que está se manifestando não virá envolta em incerteza, ela se apresentará com uma clareza e uma facilidade que podem ser, paradoxalmente, desconfortáveis para quem se acostumou ao esforço contínuo. É preciso desprogramar o hábito de esperar a dificuldade. Abrace a fluidez. O Pai deseja que você entenda que o sofrimento não é um pré-requisito para a bênção, mas sim o resultado de um desalinhamento. Você está alinhado agora. O que o seu coração sente como uma pressão intensa, quase como se o ar estivesse rarefeito ao seu redor, é o seu campo vibracional se reajustando rapidamente à frequência da sua restituição. Se a sua mente ainda está presa na lógica da escassez, se você ainda calcula o preço a pagar pela felicidade, você não conseguirá sustentar a bênção quando ela chegar. A sua missão final neste estágio é dissolver o conceito de dívida espiritual e aceitar a graça como seu estado natural. Você não está implorando por migalhas. Você está reclamando a sua herança. Eu o convido a um ato de fé superior. Solte necessidade de controlar os detalhes do asterisco como asterisco a reviravolta irá acontecer. Você já fez o trabalho de realinhamento? Você já fechou a porta para a influência negativa. Você já se perdoou e declarou a sua nova identidade. Agora, seu papel é o de um observador confiante. O Pai não precisa que você trace o mapa. Ele precisa que você confie que o seu mapa é infinitamente melhor e mais detalhado do que o seu. A ansiedade sobre o futuro é a tentativa da mente em assumir um trabalho que pertence ao divino. A verdadeira superação emocional não é a ausência de cicatrizes, mas a sua capacidade de olhar para elas sem que elas acionem o drama. Você está sendo treinado para operar a partir de um centro de calma inabalável. No momento em que você consegue manter essa paz, mesmo diante de um desafio inesperado, a estrutura de medo do inimigo desmorona. Ele só tem poder sobre você se ele conseguir te tirar do seu centro. E o seu centro é o lugar onde você está plenamente conectado à sua origem e ao seu propósito. O propósito de Deus, manifestado em sua vida, não é um destino distante, mas a qualidade do seu caminhar diário. Ele quer que você seja um instrumento de cura e de luz, mas para isso, você precisa estar completamente preenchido e transbordando. Não se preocupe em achar seu propósito. Preocupe-se em ser quem você é. O propósito se revela naturalmente através do seu ser autêntico e íntegro. A sua história de superação se tornará o seu ministério mais poderoso.
Para muitos que me ouvem, o próximo passo da reviravolta envolverá o rompimento definitivo com padrões familiares e crenças limitantes herdadas. Você está rompendo um ciclo de dor que se estendeu por gerações, e isso é um ato de profunda libertação não apenas para você, mas para os seus descendentes. É por isso que o processo tem sido tão intenso. Você está reescrevendo o legado da sua linhagem. Sinta agora a leveza que acompanha o desapego total. Quando você solta o fardo da expectativa e abraça a gratidão pelo que está acontecendo agora, você abre os canais para que a restituição flua sem resistência. O silêncio que antes o incomodava se tornará o seu maior aliado, o espaço onde a sua intuição floresce e onde as respostas chegam de forma cristalina. Lembre-se, o Pai está te conduzindo a um lugar de autoridade espiritual, onde o que você declara se manifesta rapidamente. Por isso, a vigilância mental é inegociável. Você está no estágio de refinar a sua visão, tirando os últimos resquícios de poeira da dúvida. Abrace a certeza de que a cura é completa, a restituição é vasta e o seu propósito é inabalável. A vitória não é um prêmio futuro, ela é a sua realidade presente, aguardando a sua total aceitação. A hora de parar de hesitar é agora. Caminhe como o herdeiro que você é, pois as portas já estão se abrindo. Sua reconstrução está completa. A fundação de sua nova vida não é mais um projeto em papel, mas uma realidade estabelecida pela sua firmeza de retorno. Muitos se perdem no último passo, na ansiedade de ver o resultado final, mas o verdadeiro triunfo agora é a libertação do medo de que tudo possa desmoronar. A estrutura está firme. Você me ouviu falar sobre fechar a fresta, e eu te asseguro, a porta que você fechou recentemente foi selada não apenas por seu esforço, mas pela graça divina que honra a sua sinceridade. O céu não está observando se você é perfeito, ele está observando se você é persistente, e a sua constância em retornar é a sua mais poderosa oração. O ato de aceitar a totalidade da cura requer que você descanse na certeza de que o Pai não retém nada de bom daqueles que caminham em integridade. O processo de superação não terminou quando a dor parou, mas sim quando você conseguiu olhar para o passado sem a necessidade de reencenar o drama. É neste ponto que a sua energia, antes dispersa na luta contra as sombras, se concentra e se torna um foco radiante de atração para a bênção. A sua paz não é mais reativa, ela é uma escolha soberana, e é isso que a torna inatacável. Enquanto você avança passo a passo, eu o convido a reconhecer o manto invisível de destino que o Pai teceu. Por mais que os dias pareçam iguais lá fora, saiba que no plano celestial, coordenadas estão sendo traçadas. Relacionamentos que estavam bloqueados estão sendo desbloqueados. As palavras de calúnia ditas contra você estão sendo silenciadas e transformadas em testemunho. Não existe momento de inação no céu quando um filho está em processo de retorno e alinhamento. O silêncio que você sentiu não era vazio, mas a quietude laboriosa da providência que trabalha em segredo, preparando a cena para sua entrada triunfal. O que está chegando não é apenas sorte ou uma chance passageira, é o alinhamento perfeito de todas as coisas para honrar a jornada da sua alma. A alegria que virá não é a mesma alegria superficial que você buscou para preencher vazios. Ela é uma alegria robusta, que nasce da certeza e da paz que a integridade proporciona. Seu futuro não será uma repetição, mas uma transcendência. Você não voltará a ser a pessoa de antes da dor. Você é a pessoa que emergiu da dor, aperfeiçoada pelo fogo e pronta para sustentar a magnitude da herança. O que você viveu lhe deu profundidade e propósito, e agora você pode caminhar com a cabeça erguida, sabendo que cada passo foi guiado, mesmo quando você pensava estar perdido. O seu propósito se manifestará na sua capacidade de habitar nesta paz e de irradiar a luz da superação para um mundo que precisa desesperadamente dela. A restituição que se manifestará será tão completa que redefinirá a sua percepção sobre a bondade divina. O Pai não lhe dará apenas o que você perdeu, mas o crescimento, a sabedoria e a força que você ganhou no processo. Essa é a verdadeira restituição, ser mais forte e mais sábio do que era antes. Eu sei que, ao fechar este portal de comunicação, a rotina retornará com suas pressões e demandas. Mas leve consigo esta certeza inabalável: você não está apenas sob vigilância, você está carregado. Quando o peso da dúvida tentar retornar, ou quando a solidão sagrada for confundida com abandono, sussurre o seu nome. A minha força se manifesta exatamente na sua exaustão. Permita-se descansar na verdade de que o seu propósito é maior do que qualquer erro momentâneo e que o seu amor é a única constante inabalável neste universo. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você só precisa confiar. A sua vitória é inevitável. Ela foi decretada. Abrace a confiança, pois o tempo de esconder a sua luz acabou. Agora,
Feche os olhos por um momento e sinta essa paz se solidificar. Eu o convido a selar esta mensagem com uma ação de fé. Se esta palavra tocou seu coração e ressoou com a verdade que você carrega, honre a sua aceitação. Curta este vídeo como um sinal de que você aceita a sua vitória. Comente: eu recebo a minha restituição para manifestar o seu alinhamento com a prosperidade e a cura que estão se derramando sobre você. E, por amor e missão, compartilhe este farol de esperança com alguém que você sabe que precisa urgentemente ouvir que não está sozinho e que o céu está agindo em seu favor. O seu avanço é o testemunho que irá libertar outros. Vá em paz, amado. A sua história de glória começou, e a alegria que não se esgota é a sua nova e permanente realidade.